Gente, vamos continuar então. Faltou acionar aqui. Opa. Gente, agora a gente vai realmente tratar, entender o chamado. Com todas as suas características, a gente vai trabalhar agora. Eu acho que nós temos bases suficientes agora para a gente realmente trabalhar o assunto. A gente acaba ficando um pouco repetitivo, mas é importante para que a gente vá entendendo do que se trata, certo? Então nós vamos ver alguns aspectos fundamentais. Pode ser chamado também de características do chamado, certo? Eles não estão em nenhuma ordem particular, eu coloquei mais ou menos numa ordem aí, mas cada uma dessas características aí é extremamente importante. Essa aí nós até já falamos um pouco, que chamado não é tanto o que nós fazemos, mas o que Deus faz através de nós, certo? Então, vocês lembram como Lutero refletiu na oração que o Senhor nos ensinou, e aí ele pegou lá aquele trechinho ali de Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí Lutero, dali ele tirou muito daquela ideia dele da máscara de Deus, que Deus entrega para nós o pão, mas ele não entrega como ele fez lá no deserto, mandando maná do céu, ele usa pessoas, ele usa chamados, ele usa as pessoas para que esse pão chegue até nós. Até tinha um exercício ali, né? E eu imagino que os irmãos que fizeram o exercício perceberam que eu perguntei ali, né? Quantos chamados estão envolvidos para que uma fatia de pão chegue até a sua boca, vinda da parte de Deus, né? E aí os irmãos perceberam que é infinito, né? Alguns chegaram lá em Adão e Eva, porque o padeiro não existiria se Adão e Eva não existissem, ou se tivessem sido mortos, né? Alguém falou do chamado da galinha, porque precisa do ovo para fazer o pão, né? Aí já é uma polêmica que não fui eu que trouxe, tá? Certo? Alguém falou ali que eu estou envolvido, porque é o meu braço que vai levar né? Então, complicado, né? Mas é infinito realmente, é infinito, né? Porque há uma rede de interdependência. Nesse momento, Deus está, na sua providência, fazendo mover engrenagens gigantes, preparando o pão que você vai comer amanhã, certo? Em algum lugar agora Deus está enviando chuva sobre um campo de trigo que alguém plantou há muito tempo atrás para que no final chegue pão na sua mesa, certo? Deus está por trás de tudo isso. A famosa frase do Lutero, que eu já citei aqui no domingo passado, né? O próprio Deus ordenha a vaca através das mãos da leiteira. Uma outra frase que o Lutero, aí por um outro prisma, o Lutero pegava aquele texto que nós vimos de Mateus 25, em que você cuida de Cristo cuidando do outro necessitado, e aí ele falou, Lutero ele coloca assim que os pais deveriam, quando eles vão trocar a fralda do seu bebê, eles deveriam imaginar que tem nos braços o menino Jesus. Onde é que ele foi buscar isso? Mateus 25. Né? Ali é serviço ao Senhor. Né? Então, isso tudo a gente tem que ter em mente. Né? Tudo isso aí faz parte da doutrina do chamado. E, muito importante, a gente entender que chamado não são convocações de um comandante durão que nos exige que nós obedeçamos estoicamente às suas ordens e tal. Não, na verdade, é o mover do Espírito dentro de nós para que nós sejamos quem Deus quer que a gente seja e nós adquiramos a nossa plena identidade cada vez mais livre de pecado. Certo? Quem nós realmente somos. E é interessante você pensar em tudo isso, né? Porque você fica pensando, né? Quantos mecânicos se enxergam como a mão de Deus para os motoristas? Quantos pais enxergam que quando eles vão lá atender às 3:30 da manhã o seu filho, quantos enxergam que o abraço que eles dão no filho deles é o abraço de Deus naquela criança? Deus age através de nós. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos chamados para sermos os pés, as mãos, os olhos de Cristo. Então, isso são coisas que tem que mudar a nossa cabeça.
Se a gente ficar com isso sempre na mente, se a doutrina do chamado estiver pulsando forte no nosso coração, a gente vai viver um discipulado extremamente consistente. Isso que a gente precisa sempre parar para pensar. E, gente, Deus está em todas as áreas da vida. Nós já estávamos falando sobre isso antes. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a modernidade, né, a era moderna em que nós vivemos, que é filha do iluminismo, lá do século XVIII, tem como objetivo tirar Deus de todas as esferas da vida. E a igreja, apesar de não ter comprado o ateísmo do iluminismo, foi um pouco na conversa dele na medida em que deixou Deus de fora das atividades do dia a dia. Você fica imaginando um Daniel. Se você ler lá Daniel 2,48, o que Nabucodonosor fez com Daniel? Tornou ele governador da província de Babilônia. E, que mais que fala lá? Chefe supremo, esse é o título, chefe supremo dos sábios de Babilônia. Isso não é pouca coisa não, gente. Certo? Essa é a civilização mais avançada do seu tempo. O grande império do seu tempo. Daniel é um indivíduo que é líder absoluto sobre todas as pessoas na cidade mais importante do mundo. E ele é um cristão. E 3 vezes ao dia ele sai para orar. Então todo mundo já sabe. O chefão, chega uma hora, ele levanta e vai orar. Até a década de 50, os Estados Unidos da América, que são um país importante no avanço do cristianismo e na preservação do cristianismo, por isso que a gente cita muito eles, o próprio Brasil tem que ser extremamente grato àquele país, por mais que a gente tenha críticas a um ou outro aspecto, né? Mas história é história e é fato, é irreversível. Nos Estados Unidos, até a década de 50, não começava-se uma aula num colégio sem uma oração. Era um outro tempo, era uma outra cabeça. Deus estava presente em todas as áreas da vida. E nós compramos um pouco a ideia da modernidade de Deus fora. Né? Lutero colocou assim, porque é muito comum a gente imaginar que, não, a gente vai servir a Deus, então nós temos que arrumar alguma coisa para fazer na igreja. Distorção católica. E Lutero daí lutava contra isso, porque estava na cabeça das pessoas aquilo ali. Então, ele colocou assim: você é um marido e acha que não tem serviço suficiente nessa esfera? Você é um filho ou filha e acha que não tem trabalho suficiente em continuar casto, puro e equilibrado durante a sua juventude, obedecer seus pais e não ofender ninguém por palavra ou ato? Veja, assim como ninguém está sem uma comissão ou chamado, assim ninguém está sem algum tipo de trabalho. Sirva a Deus e guarde os seus mandamentos, e então todo o tempo será muito curto, todos os lugares muito limitados, todos os recursos de apoio muito fracos. Então, gente, a presença do Espírito em nós, lembra que eu falei do sacerdócio universal de todos os crentes? Nós somos sacerdotes por quê? Porque nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Onde quer que nós estejamos atuando, nós atuamos em nome de Deus. E nesse sentido nós somos sacerdotes de uma nova ordem, a ordem de Cristo, certo? E a presença do Espírito então faz com que nós sejamos instrumentos de Deus em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos. É assim que a gente tem que encarar. E isso é a essência da doutrina do chamado, certo? Lembre-se sempre que Deus se agrada em usar meios. Ele não precisa usar meios. Mas algum de vocês vai querer discutir comigo que Deus gosta de usar meios? Não, né? Deus usa sempre meios. Ele gosta de usar pessoas. Ele se agrada disso. Ele não precisa, mas ele se agrada. Será realmente que Jesus precisava de 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão? Não, né? Não precisa. Ele criou do nada ali, a gente sabe disso. Mas ele gosta de fazer dessa maneira. Ele gosta de envolver o menino ali. Ele gosta de trazer pessoas, de colocar pessoas se envolvendo. Essas coisas a gente tem que aprender na palavra quando a gente lê a palavra. Olhar para Deus. Lembra quando eu falei da criação, que a gente tinha que olhar para Deus logo depois que Ele criou?
Então é sempre assim. Nós precisamos olhar para Deus, precisamos parar para pensar nisso. Deus sempre usa meios. Veja, por exemplo, o exercício da justiça. Como é que Deus faz justiça aqui no meio dos homens? Ele vem e joga raios em cima dos bandidos e tal? Não, ele usa juízes, policiais, toda a estrutura que nós temos, né, que foi sendo construída ao longo dos séculos, a estrutura que nós temos de justiça. Deus usa isso. Lá Romanos 13 você vai ver isso, que Deus coloca o poder da espada em cima dessas pessoas que são chamadas a fazerem esse tipo de atividade. Um outro exemplo do Lutero, né? Lutero fala que Deus poderia ter feito novas pessoas para a sua glória, levantando pessoas do pó da terra. Não foi assim que ele fez com Adão? Mas não é assim que ele prefere trabalhar. Ele preferiu fazer virem novas pessoas através de um pai e uma mãe e os chamados deles. É assim que é o nosso Deus. O chamado, gente, muito importante, ele é múltiplo e em diversas esferas. Né? Não vamos cair na distorção protestante. O meu chamado é minha vocação, é meu trabalho. De jeito nenhum. É em diversas esferas, ele é multifacetado. O chamado ocorre dentro de cada uma dessas esferas. Aí eu coloquei algumas bem típicas, assim, mais genéricas, né? Mas existem as mais diversas esferas em que você... Como é que eu sei qual esfera que eu estou envolvido? Você tem que se perguntar se em um determinado contexto de relacionamento humano você tem um papel. Como Calvino falava, né? O teatro de Deus. Tem um papel para você naquele palco do teatro de Deus? Por exemplo, você é um morador da sua rua. Se uma casa pega fogo ali na sua rua, você não vai correr lá e ajudar a turma que pega os baldes e joga água em cima? Essa é uma esfera em que Deus te colocou, né? A comunidade em que você mora, a família em que Ele te pôs, né? Os teus pais e a família que veio até você através da sua esposa ou do seu marido, também faz parte. Você foi colocado numa nova esfera. Tudo isso é múltiplo. Lutero, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo dele, ele era marido para sua esposa, era pai para os seus filhos, pastor para a sua igreja, professor para os seus estudantes, súdito para o seu príncipe e inspiração para os seus leitores. Ser um estudante, um amigo, um vizinho, ser homem, ser mulher, ser casado, ser solteiro, tudo isso faz parte do teu chamado. De cara, uma das primeiras coisas que acontece quando lá o nosso pai e a nossa mãe tiveram lá uma relação e nós surgimos, uma das primeiras coisas que aconteceu, Deus definiu qual é o nosso sexo. E só isso já faz uma diferença enorme, totalmente fora do nosso controle. A família onde nós nascemos também totalmente fora do nosso controle. Nós já estamos ali sendo chamados. Certo? Nunca despreze a pessoa que Deus fez você ser. Isso é grave. Isso é falta de contentamento. Isso é algo que ofende a Deus. Deus nos fez a cada um como Ele queria que nós fôssemos. Fora o pecado. Certo? O pecado é a nossa contribuição péssima para distorcer quem nós somos. Certo? E é isso que o Evangelho reverte. Gente, da mesma maneira que nós não conseguimos definir a nossa identidade numa sentença, você consegue numa frase definir quem você é? Também nós não conseguimos definir numa frase qual é o nosso chamado. Porque o chamado é complexo, cheio de esferas diferentes, né? E ali nos talentos, ali quando a gente viu os talentos, algumas pessoas podem assumir mais esferas, porque são muito, muito capazes. Foi Deus que fez assim. Isso não é mérito nenhum. Que tens que não tenhas recebido. E se o recebeste, de que te vanglorias? Outras pessoas não podem assumir tantos chamados, por quê? Porque elas vão fazer um mau serviço nos chamados que têm.
Por isso nós temos que ser cuidadosos nos chamados que nós assumimos e lembrar de todas essas esferas. E, gente, algumas coisas muito interessantes para a gente parar para pensar. Existem coisas que Deus criou que só são boas se forem dentro do chamado específico, de um chamado específico. Se não, são ruins. Tem muitas coisas que são assim. São coisas excelentes dentro de um chamado, péssimas fora dele. O exemplo mais típico disso é o sexo, né? Se você foi chamado a se casar, se você tem um cônjuge, se Deus colocou um cônjuge na tua vida, sexo é uma realidade para você e muito boa, é um tipo de um sacramento, quase como se fosse um sacramento, como o Tim Keller fala, porque é um símbolo visível de uma realidade invisível, a união de duas pessoas, certo? Em uma só. Se você não é casado, sexo não faz sentido nenhum. Ele perde esse aspecto sacramental e ele não significa absolutamente nada, ele é só perversão, ele é uma distorção trazida pelo pecado. O chamado é que faz a diferença. Pode ser, fisicamente é a mesma coisa. Do ponto de vista de Deus, o chamado faz toda a diferença para dizer se é bom ou se é ruim. E assim muitas outras coisas, né? Por exemplo, nenhum de nós aqui é chamado a matar, certo? Não matarás. Mas e se eu for um policial? E se eu for um soldado na guerra defendendo o meu país? Eu não quero ir para a guerra com um cara que está do meu lado que diz que não vai matar ninguém. Né? Pede baixa logo porque... Né? Porque não é que o indivíduo queira matar, mas é que ele é chamado a fazer isso. Então, quando a gente vê lá nos textos bíblicos que às vezes Israel foi chamado a matar, tal, isso continua acontecendo, certo? Ainda é uma realidade, dependendo do teu chamado. Então, se um policial, para salvar uma moça que está sendo agredida, ele atira e o bandido morre, isso não ofendeu a Deus. Mas se esse mesmo policial ficou com raiva da gurizada que botou o som meio alto do outro lado, pegou a arma dele, deu um tiro neles, ofendeu a Deus profundamente e ele vai responder aqui nessa vida e na próxima pelo que fez. A mesma pessoa. Por quê? Porque ela atuou fora do chamado. Certo? Um juiz pode condenar uma pessoa a ir para a cadeia porque ela cometeu tal e tal crime diante da lei e ela foi condenada porque os fatos mostram que é verdade que ela cometeu aquele crime. Mas um juiz não pode, o mesmo juiz, ele não pode, porque ele não gosta do vizinho dele, mandar o vizinho dele para a cadeia. Porque aí ele atua fora do chamado dele. O chamado é muito importante, muito, muito, muito. É o chamado que molda as nossas ações, decisões e atitudes. Gente, muito importante, nós não somos chamados a ser cristãos de uma maneira geral. Nós somos chamados a ser cristãos dentro do nosso chamado. Eu sou chamado a ser marido daquela mulher. Eu sou chamado a ser pai daquelas crianças. É ali que a minha vida cristã se expressa. Certo? Por isso que é tão importante isso. Nós somos chamados a ver todas essas atividades no Senhor e em fé. E sempre é muito importante a gente lembrar. Todas essas coisas só podem ser vistas como chamados quando estiverem no contexto do nosso cristianismo. Né? Então, para alguns que ainda não entenderam bem chamado primário e chamado secundário. Chamado primário é Deus ter te alcançado para Ele. Você é dele agora. Chamado secundário é como você aplica esse chamado nas mais diversas áreas em que Deus te coloca, nas mais diversas esferas em que Deus te coloca. Tá certo? Chamado não depende de nós e é sempre presente. Já falei um pouco disso. Não depende de mim em nada o meu chamado. Isso aí é a tua experiência, é ou não é? Você foi sendo colocado nas mais diversas coisas, nos mais diversos lugares, sem que você tivesse muito controle. Se você olha para trás, você até às vezes achava que tinha controle, mas você não tinha. Né? Você pode ter uma vontade danada de
de fazer isso ou de fazer aquilo. Se não surge a oportunidade, ou se você não tem a habilidade reconhecida por outros e tal, não se concretiza. Deus está no controle. Por isso que é tão importante a doutrina da providência. Chamado não é algo que nós escolhemos, é algo para o que somos convocados. E muito importante, gente, chamado é sempre presente. Nós temos uma tendência de achar que um chamado é alguma coisa que Deus vai dizer para nós fazermos lá no futuro. Não. Chamado é sempre presente. O passado nós não podemos fazer nada e o futuro pertence a Deus, nós não temos controle nenhum. Nós somos chamados a sermos fiéis aqui e agora, no lugar em que Deus nos colocou. Certo? Daí você fala assim, não, mas agora eu estou solteiro, e como é que eu vou saber se eu estou sendo chamado para casar? Bom, primeiro que você vai se interessar por uma moça, e a moça por você, senão nada feito, certo? Essas coisas vão acontecer, e essas coisas acontecem no presente, e você responde a elas no presente. Você não tem como provocar isso, você não tem como obrigar uma moça a se casar com você. Isso não está no teu controle, nunca esteve. Deus controla essas situações, nós não controlamos. E a gente vê isso na Bíblia inteira, né? Você vê o casamento, por exemplo, né? Você pode até ver as coisas vão dando certo e tal, e você marca uma data de casamento, e Deus permite que tudo dê certo, e você casa naquele dia. E naquele dia o seu casamento começou. Quando é que termina? Você não sabe. Quando Deus matar um dos dois. Levar. Quando ele levar um dos dois. Certo? E é muito interessante porque aí você olha assim, não, mas fomos nós, a gente quis se casar e tal, a gente se casou e tal. Como a Bíblia mostra para nós que a doutrina do chamado está em tudo, né? O que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 19? O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas como Deus ajuntou? Claro, doutrina do chamado. Claro que foi Deus que ajuntou. Lógico que foi Ele. É claro. Certo? O chamado está em tudo. Nós não podemos chegar e dizer assim, não, mas isso aí fomos nós que decidimos. Não, Deus controlou tudo. Lutero insistia muito que, onde quer que você esteja, desde que sendo lícito diante de Deus, você foi colocado ali por Deus. E ele dizia o seguinte, que a providência de Deus triunfa até mesmo sobre Satanás e sobre a nossa própria tolice. Deus dá um jeito de você ir para onde Ele quer que você esteja, em cada momento da sua vida. Certo? E, gente, ao longo da vida nós temos assim um número enorme de oportunidades que aparecem diante de nós, todas elas válidas, moralmente corretas, sem problema nenhum. Só que a partir do momento em que você tomou um compromisso de entrar em alguma delas, aquilo ali passa a fazer parte do teu chamado. A partir do momento que você se casou, agora você incluiu no teu chamado o ser marido, ser esposa. E coisas que não faziam parte do teu chamado antes passaram a fazer. E a palavra vai dar balizamento em relação a essa nova esfera em que você entrou pela providência de Deus. Tá certo? A vida cristã é vivida dentro do chamado. Já falamos um pouco disso. E aí uma coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte. Você tem dois indivíduos que trabalham numa determinada atividade. Um é cristão, o outro não é cristão. Olhando assim, externamente, é muito parecido. Os dois fazem a mesma coisa, trabalham igual, a descrição da atividade de cada um é a mesma, não tem diferença nenhuma. Né? Mas, gente, vamos parar para pensar um pouco. É um pouco parecido com o que a gente raciocinou antes sobre o sexo. O sexo é um processo físico, né, que duas pessoas, um homem e uma mulher, podem fazer, certo? Mas como é diferente quando é dentro do casamento e quando é fora. Não olhando externamente, mas aos olhos de Deus e no coração de cada um. É completamente diferente. E aqui é a mesma coisa também. Né? Esses dois trabalhadores, eles parecem muito iguais, mas eles não são. Eles são muito diferentes. No caso, esse selo que tem ali no Senhor,
Quando você faz uma coisa no Senhor, é completamente diferente. E, gente, esse efeito sal e luz, se a gente vai estudar um pouquinho a história, a gente vê coisas muito interessantes. Se você quiser se aprofundar um pouco no livro do Kuyper, Calvinismo, você vai ver um pouquinho, ele dando um pouco de uma dica do que Deus foi fazendo ao longo da história, no que hoje é chamado, por pessoas que não são cristãs, é chamado de civilização judaico-cristã. Por que civilização judaico-cristã? Por que não civilização egípcia, assíria, babilônica, grega, romana, americana? Porque estes povos todos, por vontade e providência de Deus, foram enchidos de sal e luz. O povo de Deus foi sempre jogado dentro deles. E esse povo de Deus fez toda a diferença. Acabei de falar de Daniel. Daniel foi governador de Babilônia. Não é pouca coisa. Esses caras fazem diferença. Você vê Nabucodonosor falando o que ele falava. É impressionante. Eles fizeram diferença sempre. Deus colocou o povo dele dentro do Egito, o povo mais avançado da época. Depois ele fez os assírios capturarem os israelenses. Depois ele fez Babilônia também trazer para dentro de si o povo dele. E assim foi. O Império Romano foi tomado de cristãos para todo lado, até que o imperador se converteu. Né? Então, gente, esse é um raciocínio muito interessante esse, em que você vê como Deus trabalhou. Então, até mesmo a maneira como a gente trabalha, a maneira séria em que um trabalhador faz o trabalho dele, da melhor maneira possível, se for um bom trabalhador, a maneira como ele é cobrado, tudo isso aí vem dessa civilização judaico-cristã. Tudo isso aí vem da influência. Esse sujeito aqui, ele não é o mesmo depois de entrar em contato com aquele ali. Esse ali dá o padrão. Esse ali define como que se trabalha. Quem trabalha como ele, trabalha certo. Quem trabalha diferente dele, não sabe trabalhar. E isso foi ao longo das civilizações. Certo? O selo no Senhor faz toda a diferença. O que o indivíduo faz para o Senhor é completamente diferente. Lembra lá de Caim e Abel? Uma foi oferta agradável ao Senhor, a outra não. Esse selo ali no Senhor é muito importante. A vida cristã, o que Lutero falava de vida cristã comum, essa é vivida no dia a dia, dentro do chamado que cada um tem. Discipulado, gente, nada mais é do que o exercício do chamado, da maneira como Deus quer. E é diferente para mim, é diferente para você. Nós não somos iguais, nós não somos chamados a fazer as mesmas coisas. Cristão é um termo do Novo Testamento, né? Em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Só que era um termo meio pejorativo, era dado pelos inimigos, né? Como é comum, né? O inimigo é que dá o nome. Eram os cristianói. Os cristianói eram os homens do Messias. Isso é um pouco de deboche. Né? Esses são os homens do Messias. Como o Jesus Nazareno, rei dos judeus, também foi um deboche na cruz, pregado na cruz. Né? É verdade, mas foi dito em tom de deboche. Então, esse termo cristão é um termo bíblico, né? Mas não era exatamente como os cristãos se chamavam no início. Eles se chamavam de seguidores do caminho. Era assim que eles diziam. Porque Deus traça um caminho. Né? As boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E a gente é chamado para andar nesse caminho e ali a gente vive a vida cristã. Cada um de nós. Certo? Gente, quando a gente entende tudo que a gente está vendo aqui, a interdependência, que cada um de nós é chamado para ser servo de Deus. Quando a gente entende a doutrina do chamado, isso começa a fazer uma enorme diferença na nossa vida, porque você começa a ver o que Deus espera de você e aquilo começa a ganhar importância, e aí você começa a tirar do caminho um certo entulho que tem, né? Coisas pecaminosas, coisas neutras, que nunca são neutras porque nada é neutro, não existe coisa neutra, né? Depende do uso, é bom ou é ruim, neutro nada é. Mas quando o indivíduo começa a ter consciência do seu chamado, então coisas como preguiça,
ou como o perda de tempo, elas começam a ganhar, elas começam a perder força na vida dele, porque ele começa a focar naquilo que eu falei para vocês antes. Porque ele começa a ver que ele tem um significado, que ele está ali com um propósito, que ele está ali para servir ao Senhor, né? E ele faz tudo para a glória de Deus. Eu coloquei ali aquele símbolo, né? Quem é que sabe o que é aquele símbolo ali? Só lhe deu glória. Quem é que escreveu aquilo ali? A letra de quem? Johann Sebastian Bach. Ele sempre colocava esse SDG, ele colocava, sempre que ele compunha uma música, ele fazia para o Senhor, né? E esse aí é a assinatura dele, SDG. Assinatura não, né? O selo que ele colocava, tipo aquele ali no Senhor, né? Fez para a glória de Deus. Isso estava na mente deles, né? Quando ele compunha aquela música, Senhor, essa música aqui é para ti. Certo? Vamos lembrar, gente, que nós somos seres interdependentes, que nós precisamos uns dos outros. É assustador o que está acontecendo no mundo moderno, né? Chega nos países mais avançados aí, tem pessoas velhinhas que não querem mais ser tratadas, elas querem morrer, porque elas não querem atrapalhar os filhos, né? Eles não querem incomodar, ser um fardo para o filho. Gente, família, interdependência é tudo que família é, certo? Família é isso, né? Se nós perdermos isso, cada vez nós realmente vamos nos tornando menos cristãos, cada vez mais estamos nos tornando paganizados, né? Estamos perdendo nossos referenciais completamente, né? Isso é um absurdo. Não é por aí o caminho. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos interdependentes, nós servimos a Deus servindo ao próximo. Lutero diz o seguinte: um homem deve viver, falar, agir, ouvir, sofrer e morrer pelo bem de sua esposa e filhos, a esposa pelo marido, os filhos pelos pais, os servos por seus senhores, os senhores pelos seus servos, o governo por seus súditos, os súditos por seu governo, cada um por seu próximo, mesmo pelos inimigos, de forma que um é a mão, boca, olhos, pé do outro, até mesmo o coração e a mente. Interdependência, serviço, tudo para a glória de Deus. E como tudo é feito para Deus, tudo é feito com excelência. Lembram lá dos puritanos? A piedade trouxe a prosperidade e a filha destruiu a mãe. Por que a piedade trouxe a prosperidade? Porque tudo que esses sujeitos faziam tinha qualidade. Por que tinha qualidade? Porque eles faziam para o Senhor, sempre. Ele não tem lá um chefe lá e tal, né? Mas o chefe não precisava nem existir, né? O chefe é mais para o ímpio. E o cristão não precisa de chefe. A não ser para dizer para ele, não, faz isso agora, só para priorizar, né? Dentro da organização. Mas em termos de qualidade, pode ficar tranquilo. Vamos abrir ali em Colossenses. Antes vamos abrir em Gênesis 17. Vocês lembram lá? Bem no comecinho da história de Abraão, em Gênesis 12, que nós vimos lá que o chamado de Deus para Abraão foi: "Sê tu uma bênção". Lembram disso? E aqui de novo, Deus fala com Abraão em Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença. Corandel, audiência de um. Anda na minha presença. É isso aí. Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Abraão é o nosso pai na fé. Deus espera isso de cada um de nós. E veja lá em Colossenses 3, 22 a 25. Vamos ver só o versículo 23. Ele está falando ali para os servos. Tudo quanto fizerdes, Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
A Cristo o Senhor é que estás servindo. Nós servimos ao Senhor em tudo que nós fazemos. Esse servo aí, ele é um escravo, ele não tem vontade própria, ele faz o que mandam ele fazer. O que o Senhor diz para ele? O que você fizer, você faz como se fosse para mim e você tem uma recompensa. John Cotton, o avô do Cotton Mather, lá que eu citei já várias vezes hoje, diz o seguinte: nós vivemos em nossas vocações pela fé. Naquela fé que, em servindo a Deus, serve aos homens, e em servindo aos homens, serve a Deus. É isso aí. Simples assim. Vamos falar um pouco dos ímpios. Alguém me perguntou sobre os ímpios no nosso último encontro. Gente, Deus usa os ímpios também na sua soberania. Lembra lá do pão? Será que o padeiro que fez o pão que você comeu, será que ele é cristão? Necessariamente? Não necessariamente, né? Provavelmente até não seja. Deus usa também as pessoas que não são cristãs. Só que a pergunta é a seguinte: eles têm um chamado, então? Não, porque o chamado se compõe em chamado primário e secundário. Ele é uma coisa só. A gente divide em primário e secundário, mas ele é uma coisa só. É o propósito de Deus para a tua vida. Ele te salvou para você servi-lo, para você ser discípulo, dentro das esferas em que Ele te colocou, certo? Pessoas que não servem a Cristo, elas não têm um chamado primário no coração, elas recusaram-se a seguir o chamado aberto que Deus faz a todas as pessoas, e com isso elas não glorificaram a Deus, e elas fazem o que elas fazem para a glória delas mesmas ou para de outros deuses, e aí entra todo aquele conceito de idolatria, não fazem para o Senhor, certo? E portanto, como Newton bem lembrou, hoje aqui citando Romanos 8:8, que tudo que o ímpio faz não agrada a Deus. Né? Mas Deus usa Satanás, nós vimos já várias vezes Deus usando Satanás, usando o anjo destruidor, Deus é soberano, Deus usa o que Ele quiser. Romanos 9 fala dos vasos para desonra, vasos para honra e vasos para desonra. Mesmo que sejam vasos para desonra, são vasos usados, criados pelo oleiro, tem um propósito, certo? E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Quantas e quantas coisas nós usufruímos como bênção para nós que vieram através de ímpios. É muito interessante o que Deus fez quando Ele criou o seu povo, tirando do Egito, a maneira como ele trabalhou, né? Veja lá em Êxodo 12, vamos abrir ali, Êxodo 12, versículo 35. Logo antes deles saírem, o povo de Deus sair do Egito, depois das pragas e tal, veja lá no versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Gente, despojar é palavra de guerra. É quando você vai lá e toma uma cidade, daí você fica com os despojos. Eles despojaram sem guerra nenhuma. Só porque foram lá e pediram. Deus fez com que os egípcios entregassem para eles todas as riquezas que os egípcios tinham. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Então, eles saíram do Egito, eles eram escravos no Egito. Quando Deus interveio na vida deles, eles saíram ricos de lá. Ricos. E veja lá Deuteronômio 6, quando eles estão quase chegando. Um é a saída do Egito, outro é quase a chegada já na terra prometida. Veja lá Deuteronômio 6:10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Deus dá tudo.
quando ele pegou e formou aquele povo dele ali, aquele povo gigante ali, que seria daí Israel, realmente na terra prometida, na Palestina, ele disse o seguinte: olha, eu dou tudo de graça para vocês. Mas de novo ele usou meios. Quem construiu aquelas casas em que eles iam morar, cavou aqueles poços em que eles iam pegar água, e plantou aqueles olivais e aqueles vinhais ali onde eles iam colher as coisas, foram ímpios que Deus usou. Certo? Que inclusive eles vão lá e vão matá-los, porque são os cananitas que são condenados por Deus. Certo? Mas Deus usou. Deus, na sua soberania, usa. E nós temos que ser gratos. A doutrina do chamado faz com que a gente seja agradecido por tudo. Porque Deus está por trás das coisas, inclusive das coisas boas que um ímpio pode fazer e da qual nós usufruímos. Será que todas as vacinas que o seu filho tomou, e por isso ele não morreu quando ele era bebê, será que todas elas foram cristãos que criaram? E você não vai agradecer a Deus pelas vacinas, pelo antibiótico que salvou de uma infecção generalizada o seu bebê quando ele era pequeno? Você não vai agradecer a Deus? Temos que agradecer a Deus. Deus usa pessoas. Chamado é individual e dinâmico. Gente, muito importante que a gente tenha em mente o que Deus vai nos revelando na palavra. Jesus, durante 20 anos, ele foi o quê? Um carpinteiro. E ele estava no centro da vontade de Deus ao longo daqueles 20 anos. Isso é óbvio, mas é meio surpreendente, né? Aí vem aquelas frasezinhas, né? Quantas pessoas Jesus deixou ir para o inferno, porque ele ficou ali calado. Gente, Deus está no controle. Deus faz as coisas acontecerem. Deus tem os tempos dele. Deus coloca no coração das pessoas. Deus vai fazer a sua obra. Nós precisamos tomar cuidado. Claro que Jesus tinha uma missão que vinha depois, mas durante 20 anos ele foi um carpinteiro, né? Não pregava, não. Inclusive quando ele apareceu ali em Nazaré pregando, todo mundo se assustou. Não é esse aí o filho do carpinteiro? Então não é, fez um treinamento. Não, não tem nada disso. Deus tem um propósito para Jesus, né? Não era ele que ia sair de Israel com a palavra. Nunca foi para ele fazer isso e ele não fez. Outros vão receber essa missão. Vocês sabem quem são. Não ele. A missão dele é uma missão diferente. E assim é com cada um de nós. Nós temos missões diferentes. Deus vai colocar no nosso coração, vai nos incomodar para ir para cá, para ir para lá, fazer isso, fazer aquilo. Dizer sim para uma determinada coisa, não para outra. E isso tudo está no controle de Deus. E Deus tem também o tempo dele. Tempo certo para cada coisa. E aí uma coisa muito importante é que como é Deus que cria cada um de nós, e é Ele que faz o chamado de cada um de nós, e é Ele que distribui os talentos, ali da parábola, né? Então todos os chamados têm igual dignidade diante dEle, porque foi Ele que fez. Não há mérito. Não há mérito no indivíduo que realiza muito, nem demérito no indivíduo que realiza pouco, né? E eu coloquei 2 exemplos aí. A parábola de Lázaro e o rico. Qual é o ofício de Lázaro, segundo a palavra? Né? É uma parábola, né? Esse Lázaro talvez não existisse, mas ela é muito importante, essa parábola, por vários motivos. Um deles é que é a única parábola em que um personagem recebe um nome. Né? Lembram da parábola de Lázaro e o rico? Lázaro era, qual o ofício dele? Mendigo. E o que a Bíblia diz? Que ele estava ali cheio de úlceras, que os cães vinham lamber, certo? Nossa, que obra para o Senhor, hein? Mendigo na porta da casa do rico. Que trabalho maravilhoso, que glória, né? Cuidado, hein, gente? Não vamos pensar com cabeça de homem aqui. Olha como o Senhor inverteu todos os nossos conceitos ali. Colocando Lázaro
lá no seio de Abraão, uma posição de destaque, a ponto do rico pedir que Lázaro desse um copo d'água para ele, para aplacar a sede. E o rico, Deus deu todas as condições do mundo. Lázaro ficava ansiando por comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Qual a missão de Lázaro? A missão de Lázaro é Mateus 25, é ser o necessitado. Essa é a missão de Lázaro. É ser um tipo de Cristo, para que outros vão lá e cuidem dele. Cego de nascença. Ele nasceu cego. Imagina naquela época quantas coisas ele não deve ter realizado, né? Nada, né? Imagina naquele período da história humana um indivíduo que é cego de nascença, ele nunca viu nada. O que o Senhor diz lá em João 9? Porque aí perguntaram, né? Foi ele ou foram seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais, respondeu Jesus, versículo 3. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí ele foi lá e curou o cego, que inclusive depois se fala ali, né? Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, também era a função dele, o ofício dele era mendigo. Perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Esse indivíduo foi criado por Deus, inclusive com uma deficiência muito séria e com uma vida muito difícil, muito ruim, para a glória de Deus, para que nele se manifestassem as obras do Senhor. Isso é tão revolucionário para nós, né? Mas é o chamado dele. E quantos vão ser condenados porque passaram de largo e não cuidaram dele? Deus usa. Esse indivíduo é um indivíduo instrumento de justiça. Gente, chamado é também dinâmico. Ele nunca termina. Da mesma maneira que ele começou muito antes de você ter uma carreira, também ele nunca termina. Depois que você se aposentou, não acabou o seu chamado de jeito nenhum. Ele só foi alterado. O chamado ele é sempre dinâmico. Ele vai sempre mudando. Certo? Ele vai sempre sendo transformado pelo Senhor. Muito importante aqui lembrarmos que o chamado sempre está sob a palavra de Deus. Deus nunca chama alguém para agir contra a sua palavra. Todos os chamados estão subordinados aos mandamentos de Deus. Deus não chama as pessoas para violar os seus mandamentos. O próprio Calvino ele enfrentou os libertinos. Os libertinos eram sujeitos que, quando veio a pregação protestante, então eles pegaram e distorceram a palavra, né? Nós não estamos sob a lei, e 1 Coríntios 7 diz que nós não devemos abandonar nossos chamados. Eram cafetões, bandidos, gente que não prestava, né? E que Calvino tinha que lidar lá em Genebra. Aí ele escreve assim sobre eles, né? Esses desgraçados adornam suas práticas com o honrado título de vocação, como se Deus os tivesse chamado a isso. Agem como se Deus tivesse dado sua lei em vão para discernir entre o bem e o mal. Gente, muitos nos chamados secundários, muitas coisas são adiáforas. Essa palavra, se você está estranhando, a palavra grega, mas que tem em português também. Se você olhar lá no dicionário, você vai ver que é uma palavra que é usada aí no direito e coisas. São coisas que são, pode-se dizer assim, indiferentes. Você não é nem obrigado a fazer, né? E se fizer também não está errado. Né? Exemplo, casamento. A Bíblia não te obriga a se casar. Certo? Agora, se você se casar, é no Senhor. Então, muitas vezes você vai ver na Bíblia assim, coisas que não se aplicam a todos os cristãos. Como lá em Efésios 5, como hoje o Nilton pregou aqui sobre os filhos, né? Nem todos nós temos filhos. Se aplica àqueles que têm filhos, certo?
Então, se você tem filhos, aí é no Senhor. E é exatamente isso que o apóstolo vai fazer. Ele vai pegar lá aquele Efésios 5, Efésios 6 ali e vai encher de como para o Senhor, no Senhor. Pode olhar lá, é cheio desse tipo de sinalização, né? São coisas indiferentes, mas se você pega e coloca na tua vida, elas devem ser feitas no Senhor. Muito importante é aquele aspecto ali para vocês refletirem, que a lei é uma abstração. O que eu quero dizer com isso? Eu não, né? Porque na verdade isso eu aprendi com outras pessoas mais capazes do que eu. A lei é uma abstração. Quem fez a abstração? Jesus Cristo. Quando ele disse que nisto se resume toda a lei e os profetas, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é uma abstração. Eu pego uma realidade concreta extremamente complexa e faço ela ficar mais simples para que eu possa trabalhar nela. E com isso, a palavra se torna útil para todas as situações da nossa vida. Porque você não vai encontrar lá, eu já falei no domingo passado, que a Bíblia não é um bom livro de moral. Porque não adianta lá, Senhor, deixa eu ver aqui na tua palavra, será que eu posso fazer uma cirurgia plástica? Senhor, será que eu posso colocar uma tatuagem? Eu queria tanto pôr uma tatuagem aqui, né? Ou fazer um cabelo, como o Nilton quer, né? Fazer um cabelo moicano do Neymar, né? Será que eu posso, não posso, é certo ou errado, né? Dizem as más línguas que, havendo matéria-prima, é o que se fala aí, a boca pequena aí, foi que eu escutei na hora do lanche, né? Mas quantas e quantos questionamentos que nós temos que nós não, né? Senhor, quantos filhos eu devo ter? Posso usar método anticoncepcional? Qual é a página que você vai encontrar isso aí? A resposta. Né? Quantos e quantos? Nós podíamos ficar aqui o dia inteiro colocando perguntas que a Bíblia não tem resposta alguma. Isso quer dizer que ela não pode ser utilizada para dar respostas? Claro que não. Sempre, sempre, sempre a Bíblia foi utilizada para você sacar dali princípios que fazem com que você veja a vontade do Senhor. Né? Esse livrinho aqui, ó, é o Catecismo, é a Confissão de Fé de Westminster com o Catecismo Maior. O que você vai encontrar ali dentro? Você vai encontrar o que os reformadores sempre fizeram. Entendendo que a lei é uma abstração, o que eles fazem? Eles pegam os 10 mandamentos e incluem todo tipo de pecado, ele pode ser incluído em alguns dos 10 mandamentos. Né? Onde é que você inclui, por exemplo, qual é o versículo da Bíblia que fala sobre a obediência que os alunos devem ter pelo professor na sala de aula? Você lembra o versículo que fala sobre isso? Sabe onde é que eles vão encaixar? Honrar pai e mãe. Ali estão todas as autoridades. Todas. Você pega aqui, por exemplo, quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Pergunta 136 do Catecismo Maior, feito lá pelos puritanos de Westminster, lá no século XVII. Aí ele começa a falar, né? Os pecados proibidos no 6º mandamento, que é não matarás, né? São tirar a nossa vida ou de outrem, exceto no caso da justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Está vendo? Eles pegam o equilíbrio bíblico. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. A raiva pecaminosa, o ódio, a inveja. A inveja está aqui, não matarás, é a inveja. Isso foi o Senhor Jesus que nos ensinou. Lá no Sermão do Monte, que é assim que se interpreta a Bíblia. A lei é uma abstração. O desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. O uso imoderado de comida e bebida. Por quê? Porque ele te mata. Você não deve fazer isso. Uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios. Palavras provocadoras, opressão, contenda, espancamentos, ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. A lei é uma abstração. Os puritanos, o que eles faziam? Escreviam aqueles livros gigantescos, tipo o Richard Baxter tem aquele diretório cristão, né? O que é aquilo ali? Estudos de casos, era assim que eles chamavam, estudos de casos. Tal situação, como é que aplica a palavra? Pá, 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 pá. Por isso que a igreja faz isso, a igreja vai pegar indivíduos que estão com um determinado dilema e aquela soma da sabedoria da igreja vai tentar extrair da palavra, a aplicação da palavra para aquela situação específica. É assim que nós usamos a Bíblia. É assim que é o 3º uso da lei, que o Nilton falou para nós aqui hoje de manhã.
Para terminar, gente, já que já estamos com o nosso tempo esgotado, eu queria, antes de falar aqui que o chamado pode ser muito difícil, eu vou deixar isso aqui para a próxima vez, eu vou pular aquele ali, no próximo domingo eu falo daquele ali, tá? Mas por causa dos exercícios que eu vou entregar, eu queria falar, para encerrar, só mais esse aí. Chamados trazem shalom. Vários teólogos têm insistido, já falei isso aqui domingo passado, em usar a palavra hebraica shalom em vez de paz, porque paz perdeu seu sentido e não tem a dimensão bíblica. Então se usa, vários autores têm usado o shalom diretamente, pegando a ideia lá dos judeus mesmo, né? A ideia bíblica. Shalom significa, aí a definição do Tim Keller, por exemplo. Shalom significa reconciliação completa, um estado de máxima prosperidade em cada dimensão, física, emocional, social e espiritual, porque todos os relacionamentos estão corretos, perfeitos e cheios de alegria. É o equilíbrio, é um pouquinho do céu, é equilíbrio total de todas as dimensões, de todos os relacionamentos. Isso é shalom, certo? E aí o texto muito importante que nós temos que ter em mente é o de Jeremias 29. Vamos só ler esse texto ainda. Jeremias 29, versículo 1. É uma carta importantíssima do profeta Jeremias, que ele enviou de Jerusalém para os anciãos que estavam no cativeiro. Vejam lá, versículo 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, essa carta de Jeremias aos exilados na Babilônia: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. No shalom da cidade vocês terão shalom. É isso que ele quis dizer. Vivam a vida. É isso que eu quero. Vocês estão aí desterrados em Babilônia, vivam a vida. Orem por essa cidade que foi a cidade que escravizou vocês. Não faz mal, sejam bênção aí, como Abraão sempre foi bênção em todo lugar em que ele esteve. Sejam bênção ali dentro, façam diferença, tragam shalom para a cidade, né? O que aconteceu? Nós tivemos um deles se tornando governador de toda a província, não só da cidade, e chefe supremo dos sábios de Babilônia, que é Daniel. Certo? Isso quer dizer que todo mundo se converteu? Não, mas isso quer dizer que todo mundo foi abençoado porque aqueles indivíduos existem. Nós temos que recuperar isso, que porque nós existimos, esse mundo aqui é um mundo melhor. Porque nós levamos shalom em tudo que nós fazemos. Em todas as esferas em que a gente atua. Na nossa família. Né? Pais, não irritei os vossos filhos. Por quê? Porque o chamado de um pai é trazer shalom para sua casa, não é irritar ninguém. Certo? E assim o apóstolo vai aplicando. Certo? Deixa eu fazer uma aplicação aqui rápida e aí a gente encerra. Né? Um estudo de caso aí, para a gente imaginar um pouco como trazer shalom numa esfera. Essas fotos aí, talvez alguém esteja reconhecendo, foi de um acidente que aconteceu aqui na quarta-feira, aqui perto do Palácio do Governo. Um acidente muito grave, em que aquele Celta ali passou voando e deu contra uma Blazer ali.
e 2 pessoas ficaram presas nas ferragens com as pernas completamente moídas ali dentro, né? E aí você vê como logo se forma ali uma série de pessoas que vão atender. Tem uma pessoa segurando um soro, né? Ali, ó, né? Uma pessoa do SAMU segurando um soro ali. Tudo isso aí é bênção de Deus. Tudo isso aí é Deus atuando, é a máscara de Deus para aquelas vidas, né? Não sei se são cristãs, mas Deus está avisando, ó, eu cuido de você. Eu cuido de você. Se você sempre disser não para mim, né, eu vou atender o teu desejo e no final eu vou dizer não para você. Mas se não, preste atenção como eu cuido de você, como eu sou bom com você. E eu uso outras pessoas. E aí eu queria só colocar o chamado que você tem. Se você é motorista, você tem um chamado para ser shalom, trazer shalom nas ruas. Porque o que nós temos visto aqui é pessoas morrendo todos os dias em acidentes sem fim. Toda hora acidente, 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 e famílias sendo destruídas por todo tipo de acidente, né? Como é que você traz shalom? Você cuida do seu carro, você leva o seu carro no mecânico, o seu carro está em ordem, você respeita os limites de velocidade. Ah, mas aqui está muito baixo, 40 km por hora, quem anda a 40 km por hora? Se todo mundo tivesse uma mentalidade de chamado ali, né, e respeitasse lá, por exemplo, aquela placa de 40 km por hora, aquela mãe pode ficar tranquila que quando a bola cair fora do portão e a criança for correndo, você consegue frear. Você não vai matar o filho dela. Por isso que botaram 40 lá, porque ali é uma área residencial. Crianças correm ali. Não é que todo mundo é tolo, porque aqui dá para andar em mais e tal. Besteira. Não. Né? Solidariedade. O cuidado com esses motoqueiros. Pode ser que aquele motoqueiro ali não tenha nada na cabeça, pode ser que ele seja um desmiolado mesmo. E daí? Ele tem uma mãe, ele tem um pai, talvez ele tenha um filho. Né? Você cuida dele. Você deixa o teu carro longe, você dá distância dele, você não permite, em hipótese alguma, que você bata nele, que ele venha a cair no chão. Se ele cair no chão, ele morre. Você cuida das pessoas que estão ao teu redor. Se todo mundo fosse como você e seguisse o seu chamado nessa esfera, eu estou trazendo uma esfera assim bem, né, fora do normal, certo? Mas é uma esfera em que muitos de nós estão envolvidos. Se cada um de nós, se cada motorista fosse como nós, agindo como um cristão naquela esfera, shalom existiria nas estradas desse país. Certo? É assim que funciona. Nós somos uma bênção. Nós temos que ser uma bênção em todas as esferas. Nós somos uma bênção para o nosso cônjuge, nós somos uma bênção para os nossos filhos. Nossos filhos são uma bênção para nós. Nós somos uma bênção para a comunidade em que a gente vive. Se todos fossem, vocês têm que se perguntar, se todos fossem como você, não seria um pedacinho do céu? Ou seria um pedacinho do inferno? São coisas que a gente tem que parar para pensar. Tudo isso aí tem a ver com doutrina do chamado. E aí é que eu digo para vocês, não vai ter nada na Bíblia sobre isso aí. Cabe a você aplicar. Cabe a você aplicar os princípios bíblicos a cada esfera de chamado que você tem, inclusive essa aqui, ou qualquer outra. Por isso que você tem que pensar, por isso que você tem que ter uma mente renovada, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e talvez a gente possa completar, para a sua vida. Certo? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que tivemos, porque hoje pudemos trabalhar um pouquinho mais essa questão toda da doutrina do chamado, refletirmos um pouco mais nos nossos chamados, nas diversas esferas. Que Tu ajudes, Senhor, a cada um de nós com mente renovada a entender que Tu queres que nós Te sirvamos em todas as áreas da nossa vida, e não só na igreja ou só na família, mas em absolutamente cada atividade que a gente exerce. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos uma semana vivida dentro dos Teus chamados, para a Tua glória, exaltando sempre o Teu nome, Senhor, e que Tu nos ajudes, porque nós somos fracos e somos pecadores, Senhor, e precisamos tanto da Tua graça. Te agradecemos pelo tempo que passamos juntos, pelo lanche, por todos os envolvidos no lanche, Senhor, por todas as pessoas que trabalharam para a gente ter esse momento aqui, e pedimos que Tu nos abençoes no restante dessa semana, no feriado também, dá-nos da Tua graça, que nós possamos crescer sempre mais nela. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.